Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 12, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Queridos, há momentos na nossa vida em que tudo parece estar ruim, não é verdade? Às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado não estão sentindo o que nós estamos sentindo. Nós passamos por algumas decepções, ou às vezes sofremos algumas perdas, enfrentamos algumas dificuldades, e para nós está tudo ruim. Parece que nada faz sentido na nossa vida, a esperança parece que acabou, diante do tamanho e da quantidade de problemas que nós enfrentamos. Parece que a alegria deu lugar à tristeza, parece que a angústia dominou a nossa alma, e uma dor amarga tem tomado conta do nosso coração. Às vezes isso acontece conosco ainda hoje. A Bíblia narra a história de Jó e mostra que este homem, embora fosse um servo de Deus, estivesse com a sua vida ilibada diante do Senhor, ele experimentou a dor, experimentou a perda, experimentou os sofrimentos, mas ele perseverou diante de Deus. E a Bíblia mostra que há muitas outras pessoas que também, como Jó, sendo servas de Deus, passaram por dificuldades assim também. Elias, o grande profeta, enfrentou dificuldades, passou por opressão espiritual, experimentou a depressão, mas perseverou em fé e Deus o buscou, Deus o restaurou. Deus fez Elias encontrar novamente uma motivação para a sua vida. Se nós olharmos no Salmo 42, nós vamos ver os filhos de Corá clamando, falando com Deus: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E a experiência os levou a compreender que eles precisavam esperar em Deus, porque quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, independente das circunstâncias, há uma força sobrenatural que toma conta de nós, irmãos, e que nos faz perseverar, que nos faz acreditar, que nos faz lutar até o fim. Jó foi uma espécie de homem assim. Ele enfrentou dificuldades, mas diante de tantas dificuldades, ele não desistiu. Não desistiu da sua vida porque, em primeiro lugar, não desistiu do seu Deus, porque não perdeu a sua fé, e não perdendo a sua fé, Jó também não perdeu a sua esperança. Foi um homem, a Bíblia narra que ele era um dos mais ricos do Oriente. Tinha um dos maiores rebanhos daquele tempo, tinha uma infinidade de servos, tinha também alguns amigos. Era um homem reconhecido diante da sociedade. E de repente,
numa situação que aconteceu no reino espiritual, Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó. Deus apreciou Jó, Deus deu testemunho favorável acerca de Jó, mas desafiou Satanás acerca do comportamento de Jó diante de qualquer tribulação que viesse contra ele. Então, naquele momento, Satanás tocou nas coisas de Jó. Jó perdeu todo o seu rebanho, depois Jó perdeu os seus filhos, e depois Satanás volta novamente a Deus e pede permissão para tocar na saúde de Jó. E Jó então é acometido por uma enfermidade que entrou no seu corpo e o feriu da cabeça à planta dos pés. Naquele momento, Jó começou a experimentar algo que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de experimentar. Da noite para o dia praticamente, um curto espaço de tempo, aquele homem que gozava de prestígio, aquele homem que podia ter segurança sobre as coisas que tinha, uma segurança fundamentada nos seus bens, aquele homem que tinha filhos, que tinha uma família completa, de repente ele se vê desprovido de todas estas coisas. E ele então pôde se apegar somente à sua fé. Nós precisamos olhar para este personagem e analisarmos quem era Jó. Não a nível de uma pessoa que ocupava uma posição diante dos homens. Não a nível de uma pessoa até mesmo que ocupava uma posição diante de Deus. Mas pensarmos e refletirmos em Jó a nível de um ser humano, como todos nós somos. Nós vamos verificar que a Bíblia traz algumas características acerca de Jó. Primeiro, com relação à sua vida espiritual. Todo ser humano tem corpo, tem alma e tem espírito. E o que nos diferencia uns dos outros é que nem todas as pessoas têm cuidado sobre a sua vida espiritual. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem que tinha cuidado sobre a sua vida espiritual. E ele era então um servo fiel a Deus. Aliás, o próprio Deus deu um testemunho favorável acerca dele. No verso 8, diz Deus assim para Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e que evita fazer o mal. Não é qualquer pessoa que recebe um testemunho diretamente de Deus acerca da sua vida, do seu modo de viver aqui. Deus dá esse testemunho favorável acerca de Jó. Nós olhamos para Jó e vemos que ele era um exemplo de pai, amoroso, carinhoso e zeloso com seus filhos, e principalmente no que tange a vida espiritual dos seus filhos. No capítulo 1, no verso 4 e 5, nós vemos que os filhos de Jó ofereciam banquetes de tempo em tempo. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Os filhos homens convidavam as filhas mulheres para participarem dos banquetes, e Jó, temeroso dos seus filhos terem pecado durante esse tempo de distração, de diversão, ele oferecia todas as madrugadas holocaustos, sacrifícios pelo perdão dos pecados dos seus filhos. Era um zelo diferenciado que Jó trazia consigo acerca não só da sua vida espiritual, como da vida espiritual dos seus próprios filhos. Precisamos entender que no Antigo Testamento, o perdão dos pecados vinha por meio do sacrifício, dos holocaustos. Então Jó, por cada um dos seus filhos, ele oferecia sacrifícios. Ele se preocupava, não só com a sua própria vida espiritual, para que ele estivesse bem diante de Deus, mas ele se preocupava com que cada um dos seus filhos também pudessem estar corretos diante do Senhor. Olhando também para o ser humano Jó, nós vamos ver que ele era um marido que sabia dialogar com a sua esposa. Além de ser um servo fiel a Deus, além de ser um exemplo de pai amoroso, carinhoso e zeloso com seus filhos, ele era também um marido exemplar. Um homem que conseguia dialogar com a sua esposa, até mesmo em circunstâncias difíceis, quando ela também estava errada em seus conceitos. Se nós olharmos no capítulo 2, no verso 9, diz que quando Jó foi acometido pelaquela enfermidade, depois de ter perdido seus filhos, depois de ter perdido todos os seus bens,
Só lhe restava então a sua esposa, só lhe restava o seu Deus e alguns amigos, aquela mulher que antes poderia ocupar um papel importante na sua vida, ela agora olha para ele e diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele conversa com ela e ele diz: olha, você está sendo insensata. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não recebemos o mal? Se nós temos recebido as bênçãos de Deus, por que não podemos conviver com estas intempéries da vida? Por que se Deus nos permitiu ter uma vida tão confortável, se hoje nós estamos passando por uma dificuldade, por que não aceitarmos isso? Porque vale mais estar com Deus em meio às dificuldades do que estar sem Deus em meio a qualquer situação de conforto aqui. Então Jó demonstra ser mais que um pai amoroso, ele demonstra ser um marido compreensivo. A Bíblia mostra essa reação da mulher de Jó, justamente para nos ensinar como que uma pessoa normal reagiria diante de uma circunstância adversa como essa. Jó, ele foge da curva, ele é um ponto fora da curva, ele é uma pessoa que se destaca por sua fidelidade, por sua fé, por sua devoção a Deus. A esposa de Jó, talvez nesse momento aqui, vem retratar de uma forma mais geral e mais normal as pessoas que se relacionam com Deus e a forma como as pessoas reagiriam diante de uma situação como essa. Há muitas pessoas hoje desistindo do casamento. Há muitas pessoas hoje desistindo de um relacionamento com Deus. Há muitas pessoas hoje pedindo para morrer. Há muitas pessoas hoje amaldiçoando outras e amaldiçoando a própria vida quando enfrentam uma adversidade bem menor do que essa que Jó enfrentou. E diga-se de passagem, a mulher de Jó era uma pessoa que ele esperava ouvir dela qualquer outra coisa menos isso. Algumas pessoas dizem que ela, pelo menos, ficou com ele até o fim. Há alguém que consegue ver até uma virtude na mulher de Jó, mas quem falou isso, irmãos, não conhece a cultura e o contexto social do tempo de Jó. O contexto histórico, social e cultural do tempo de Jó remete essa história ao período dos patriarcas, antes do tempo de Moisés. Naquele tempo, uma mulher não deixava o seu esposo, não havia divórcio. Aquela mulher não ficou com Jó por perseverar, por acreditar que ele haveria de se recuperar. Ela ficou ali porque ficou. E ela falou algo que nenhum marido esperava ouvir de sua esposa no momento de dor como ele estava passando, como ele estava vivendo. Ela poderia ter liberado uma palavra de consolação para Jó. Ela poderia ter liberado uma palavra de esperança. Ela poderia dizer que ia orar. Ela poderia motivar Jó a continuar crendo no Deus deles, no Deus do casal, no Deus da família. Mas aquela mulher disse: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ela demonstra que ela não via Deus como Jó via, que ela não tinha um relacionamento com Deus como Jó tinha. Continuando analisando a pessoa de Jó, o ser humano, nós vamos ver que ele era um chefe de família honrado, alguém que tinha amigos também. No capítulo 2 do seu livro, no verso 11, diz que quando os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de áreas diferentes, de regiões diferentes, quando eles souberam do sofrimento que ele estava passando, eles saíram cada um de sua região e combinaram se encontrar para mostrar solidariedade a Jó e levar uma palavra de consolação para aquele homem. E diz que quando eles se aproximaram de Jó, ainda a uma certa distância, eles não puderam reconhecê-lo, tal era o seu estado de enfermidade. E eles começaram a chorar em alta voz. Depois, então, eles se assentaram no chão, juntamente com Jó. Fizeram uma coisa, irmãos, que
poucos amigos têm feito hoje. Eles não falaram nada. Passaram 7 dias com aquele homem, sem dizer uma palavra. Diz o texto, porque eles viam como era grande o sofrimento de Jó. Qual foi o tamanho da perda de Jó? Nós precisamos refletir sobre isso, trazer aos nossos dias. Às vezes a gente pensa em Jó como sendo alguém que teve uma perda, mas qual foi o tamanho? Qual foi a dimensão? Qual o alcance da perda que aquele homem teve? Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua fonte de renda, ele perdeu a sua sustentação, a sua provisão. Se Jó fosse uma pessoa que fundamentava a sua segurança em cima dos seus bens, em cima daquilo que ele tinha, Jó estava completamente derrotado. Depois ele perdeu seus filhos, perdeu toda a expectativa de dar continuidade à sua geração, perdeu aquilo que ele tinha de mais valor na sua vida, e nós cremos assim. Ele viu a sua família sendo desfacelada, então entra o conceito familiar. Depois ele perdeu a sua saúde. A enfermidade de Jó, naquele tempo, era como se fosse um decreto de morte. Ele perdeu o apoio emocional e espiritual da sua esposa, aquela mulher que poderia ser a sua intercessora. Naquele momento ela estava dizendo para ele morrer, para ele amaldiçoar o seu Deus. Ele perdeu a sua reputação entre seus amigos, porque depois de 7 dias que seus amigos ficaram com ele, eles começaram a se questionar e a questionar Jó acerca da motivação, da razão daqueles problemas, daquela perda toda que Jó estava tendo. E eles começaram a acusar Jó de algum tipo de pecado oculto. Percebam, irmãos, a reputação é aquilo que as pessoas veem em nós. É diferente do nosso caráter. O nosso caráter é aquilo que está dentro de nós. A reputação que Jó tinha diante dos seus amigos, diante da sociedade, era muito grande, mas de repente, por algo que aconteceu com ele, a sua reputação caiu. Mas o seu caráter, que era aquilo que fazia com que ele, a forma como Deus o via, permanecia firme e correto diante do Senhor. Então, o ser humano Jó se viu diante de uma perda muito grande. Mas ele foi um exemplo de superação. E a superação que Jó teve veio por conta da sua fidelidade a Deus diante de todas as perdas, diante de todas as dores. Ele chegou a dizer, capítulo 1, verso 21, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou e em nada atribuiu culpa a Deus. Essa história de Jó nos ensina que, embora ele estivesse vivendo aquele período de perda, de tribulação na sua vida, ele não sentiu em momento algum uma opressão sobre ele. Capítulo 37, verso 23, ele diz assim, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão, Deus não oprime ninguém. Ele pôde perceber o que nós também podemos perceber hoje na nossa caminhada aqui, que se chama consolação que vem do Espírito Santo em meio às nossas tribulações. No Salmo 119, verso 28, a Bíblia diz que a palavra do Senhor nos fortalece. A nossa alma pode estar se consumindo de tristeza, mas Deus nos fortalece segundo a sua palavra. E a palavra de Deus vem quando nós estamos vivendo na presença dEle. Queridos, Jó então passa por essa tribulação, ele se mantém fiel, ele não atribui culpa a Deus. Em momento algum ele vacilou, mas como todos nós, em meio à dor, em meio à perda, em meio ao sofrimento, Jó implorou ao Senhor por algumas respostas. Capítulo 13, pode abrir a sua Bíblia, a partir do verso 3. Nós começamos a ver que
Quando o sofrimento começou a demorar na vida de Jó, ele começou a questionar Deus. Mas questionar não no sentido de murmurar, não no sentido de duvidar, não no sentido de se posicionar orgulhosamente, mas questionar no sentido de buscar uma resposta para a sua própria transformação. Jó buscava respostas diante de Deus, para que, uma vez ouvindo de Deus uma resposta, ele estaria disposto a mudar sua vida, a transformar o seu próprio ser. Capítulo 13, verso 3, ele diz: mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, falando para os amigos dele, vocês porém me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Por que, irmãos, que Jó falou isso? Porque o diagnóstico que aqueles homens estavam dando a respeito da vida espiritual de Jó era um diagnóstico falso. E aí ele diz: se vocês tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. E aqui há um ensinamento muito importante que nós extraímos para nós. Não ocupando a pessoa, o lugar de Jó, mas ocupando o lugar dos amigos de Jó. Muitas vezes Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. E a forma com que Deus tem para nos usar é simplesmente nos colocar na presença delas, como intercessores, como alguém que vai orar por elas e nunca acusadores. Percebam, irmãos, há uma tendência natural do ser humano de querer diagnosticar o que está acontecendo na vida do outro. Há uma tendência natural do ser humano de querer ocupar uma posição de juiz acerca da outra pessoa. Os amigos de Jó se tornaram, entre aspas, inimigos nesse momento, quando da boca deles saíam acusações, e depois eles pagaram um alto preço por conta disso. E Deus determinou que enquanto Jó não orasse por eles, no final de toda a história, eles não receberiam perdão, pelo contrário, receberiam o castigo do Senhor. E Jó orou pelos seus amigos, mesmo depois de ter sido injustiçado por eles. Nós precisamos nos colocar como instrumentos de Deus e sermos de fato amigos das pessoas, amigos dos nossos irmãos, amigos dos nossos cônjuges, amigos dos nossos filhos, sabendo ouvi-los, sabendo interceder por eles, sendo um agente de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, levando a paz e não a guerra, levando a consolação e não a acusação, irmãos. O peso da acusação era tão grande. Capítulo 13, verso 19, Jó diz assim: haverá quem me acuse, se houver, eu ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás para mim. Quantos erros e pecados eu cometi? Jó perguntou para Deus. Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Jó estava disposto a passar por uma transformação. Ele só não estava enxergando o porquê de tudo aquilo que está passando na vida dele. No verso 24 ele diz: por que escondes o teu rosto e me considera o teu inimigo? Verso 25, ele continua pedindo respostas a Deus. Atormentarás uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes-me herdar os pecados da minha juventude. Jó se coloca como uma palha diante da grandeza de Deus. E ele pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor está mexendo comigo? Eu sou insignificante. Ele começa a voltar ao seu passado. Ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele já havia feito. Ele diz: o Senhor está me fazendo herdar os pecados da minha juventude. E aí então Jó faz um inventário sobre o seu passado e ele afirma que não há pecados em sua vida. Olha no capítulo 31, no verso 1, ele diz assim: fiz um acordo, fiz uma aliança com os meus olhos.
de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Olha como Jó olha para a sua vida, olha para o seu passado, e ele começa a perceber, ele começa a levantar coisas que ele já tinha feito no sentido de buscar estar certo, estar quite com Deus. Queridos, nós precisamos compreender uma coisa. Existem adversidades que nós estamos passando, ou que nós ainda vamos passar, que nós não sabemos. Poderemos ser pegos de surpresa. Agora, uma coisa nós podemos fazer é nos preparar para todo e qualquer tipo de adversidade, e a maneira como o Jó nos ensina é estarmos olhando para a nossa vida espiritual e estarmos sempre quites com o nosso Deus. Não pode haver pecados não confessados. Nós precisamos fazer aliança com Deus com relação ao nosso próprio corpo, com relação às entradas, às portas de entradas espirituais, e aqui ele cita os seus olhos. Ele diz: fiz um acordo com o Senhor por conta dos meus olhos. Porque os olhos são portas de cobiça. A cobiça é pecado. Nós precisamos, irmãos, estar sempre olhando para a nossa vida como um todo. Precisamos estar quites com Deus. Eu não sei, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, uma coisa é certa: se nós estivermos bem com o nosso Deus, se nós estivermos caminhando com Deus, se nós estivermos sem nenhum pecado, e aí o apóstolo João diz que aquele que está em Cristo não permanece no pecado. É justamente nesse sentido que nós temos que estar pensando. E se nós olharmos para o que o apóstolo João disse na sua primeira carta, capítulo 5, verso 16, 17, 18, ele está falando justamente isso. Aquele que está em Cristo não permanece no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Então a promessa de nós não sermos tocados pelo maligno, a promessa de nós não estarmos debaixo de uma possessão direta do maligno, é de nós não estarmos em nenhum tipo de pecado. Agora faz um paralelo entre esses textos e a experiência de Jó. O maligno tocou em Jó, mas Jó não tinha nenhum pecado, mas foi por uma permissão de Deus, e havia um propósito específico de Deus na vida de Jó. Isso nos mostra que aquela experiência que Jó haveria de passar era temporária. Ela tinha um início e ela tinha um fim. E Deus haveria de fazer uma reviravolta na vida de Jó. E no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, havia muita coisa para Deus falar com aquele homem. Perceba, irmãos, Jó precisava compreender a linguagem da dor, a linguagem do sofrimento, a linguagem da perda. Não se trata de um castigo de Deus na vida de um homem que estava em pecados. Não era esse caso. Mas se trata de alguém que passou por uma experiência que Deus permitiu. E se é uma experiência permitida por Deus, existe crescimento nela. E nós vamos ver uma evolução espiritual na vida de Jó. Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu consigo te contemplar. Então ele faz uma comparação do passado e do presente. Ele vê que, embora ele fosse uma pessoa religiosa, zelosa pela sua vida espiritual, só em meio à dor, à perda e ao sofrimento, ele pôde compreender e enxergar Deus numa dimensão muito maior na sua vida. Irmãos, experiências de perda, de dor, de sofrimento como Jó teve, poucas pessoas passam na dimensão que Jó passou. Mas todos nós passamos por algum tipo de dor, de sofrimento e de perda. O que essa história vem nos ensinar
Em primeiro lugar, que nós temos que perseverar como Jó perseverou. Em segundo lugar, é que existe uma linguagem, uma comunicação de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, existe um início e existe um fim, porque se vem de Deus é temporário na nossa vida. Nós temos que extrair a lição o mais rápido possível e esse tempo vai passar. E a quarta lição que nós tiramos é que o nosso coração não pode estar apegado às coisas daqui. Jó demonstrou que o seu maior valor estava no seu relacionamento com Deus. Perdeu os filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a saúde. Mas o que mais incomodava Jó era a insegurança de que se Deus estava ou não satisfeito com ele. Queridos, nós precisamos conviver nesse nível de relacionamento com Deus ainda hoje. Se há uma dúvida que é boa na nossa vida, é se estamos ou não sendo aprovados por Deus. Esse questionamento é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa aproximação com Deus. O que Deus tem a dizer acerca da sua vida hoje? O que os céus têm de testemunho para dar acerca do seu comportamento? Será que essa preocupação passa pela sua mente? Perceba, irmãos, diante de tantas outras perdas, o que Jó não queria perder era o seu relacionamento com Deus. Porque isso iria determinar a eternidade da sua vida. E aí então nós percebemos Jó demonstrando ser uma pessoa que tinha necessidade de um mediador diante de Deus. Essa é uma das lições mais importantes que nós podemos aprender com a vida de Jó. Ele compreende que todos nós, por mais justos que sejamos, irmãos, nós necessitamos, somos carentes de um mediador, de alguém que interceda por nós diante de Deus, e essa pessoa se chama Jesus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz: só há um mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Cristo Jesus. Se nós olharmos no capítulo 9 do livro de Jó, verso 32, ele vai demonstrar justamente que no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, ele não compreendendo o que estava acontecendo, ele sente a necessidade de um intercessor. Jó capítulo 9, verso 32, Jó diz assim: ele, falando para Deus, não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Percebam, irmãos, o que Jó estava necessitando naquele momento era alguém que afastasse dele a vara, ou seja, o juízo de Deus. Nesse momento nós podemos encontrar aqui uma riqueza teológica muito grande, porque a figura do Senhor Jesus, a figura que ele ocupa, o papel que ele tem nas nossas vidas, é justamente esse que Jó percebeu ser necessidade para ele. Não há nada que possa tirar a nossa culpa diante de Deus, a não ser o sacrifício de Jesus na cruz. Isso se chama graça. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que o nosso estado natural é de condenação, mas quando nós nos entregamos a Jesus, nós mudamos esse estado para um estado de salvação. E o estado de salvação na vida do ser humano vem por meio da redenção. Redenção é uma palavra que significa libertação. Ela tem por origem etimológica quando alguém comprava a liberdade de um escravo, pagava um preço e lhe dava a alforria. O Senhor Jesus fez isso por nós na cruz.
Ele cancelou as nossas culpas, Ele nos deu então uma liberdade, Ele mudou o nosso estado. Antes nós estávamos num estado de condenação eterna, agora nós temos a possibilidade de, em Cristo Jesus, experimentarmos a salvação e a vida eterna nos céus com Deus. Percebam, Jesus é esse árbitro que está entre nós e Deus, esse mediador, esse intercessor, esse redentor. Capítulo 19, verso 25, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Percebam que aqui Jó demonstra que o seu coração não estava preso às coisas terrenas. Ele fala da sua morte, ele fala da vida após a morte. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, ou seja, depois que eu morrer, eu verei a Deus. Preste atenção, irmãos, o Redentor aqui não é Deus. Existe um Redentor que vive, existe um Redentor que é pessoal, e Jó diz: ele é o meu Redentor vive. E é esse Redentor que fará com que Jó possa ver Deus após a sua vida terrena aqui. Isso nos mostra uma lição maravilhosa. Jó perdeu tudo aqui na terra praticamente, mas o seu coração não estava aqui. E isso fez, irmãos, com que ele pudesse passar por cima de todo o sofrimento. Isso fez com que ele pudesse perseverar na presença de Deus, porque os olhos de Jó não estavam mais nas coisas daqui, estavam nas coisas eternas, nas coisas celestiais. O meu Redentor vive. Percebam, nós hoje incorremos um erro muito grande. Às vezes nós vibramos com a história de Jó, quando vemos Deus restituindo a ele tudo em dobro, um rebanho dobrado, mais tempo de vida. A Bíblia diz que ele morreu farto de dias. Mas o que nós mais temos que olhar e vibrar na vida de Jó é essa experiência que ele demonstra aqui. Ele não estava preso a tudo isso, ele estava preocupado, mas ele estava consciente de que havia um Redentor. E esse Redentor é que garantiria a sua eternidade nos céus com Deus. Poucas pessoas hoje têm tido esse comportamento, irmãos. E eu poderia dizer poucos cristãos. O apóstolo Paulo diz: se o nosso coração está preso às riquezas dessa terra aqui, nós nos tornamos assim os mais miseráveis de todos os homens. Jó nos ensina que a maior riqueza que nós temos, dada por Deus, se encontra na vida eterna nos céus com Ele, ao lado dEle. Pode ser o sofrimento que for, como foi o de Jó. Nós temos um Deus que fala conosco durante esse sofrimento. Nós temos um Deus que caminha conosco. Mas nós precisamos evoluir na nossa vida espiritual como Jó evoluiu. E enxergarmos em Cristo Jesus a pessoa do nosso Redentor. Aquele que nos garantirá podermos passar por esta fase aqui com a certeza da vitória dada por Deus. 2 Coríntios 4:8, o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vejam que o salmista dizia lá atrás no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Aqui nós vemos, irmãos, a esperança em Deus traz a nós a segurança de que o tempo de tribulação vai passar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
adoeça, como adoeceu o corpo de Jó, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós e em nós um eterno peso de glória em Cristo Jesus. Quando o ser humano vê em Jesus a pessoa do seu Redentor, não há tribulação que o afaste da presença de Deus e da vitória garantida pelo próprio Senhor. Queridos, que nós possamos ter essa palavra no nosso coração, nos desafiando a enfrentarmos toda e qualquer situação, mas confiando sempre na pessoa, no poder e no nome de Jesus. Sem Ele, nós não conseguiremos. A teologia nos mostra que o Senhor Jesus já existia desde antes da criação do mundo. E o Redentor ao qual Jó se refere, sem saber, era o próprio Senhor Jesus. Se nós olharmos, quando Deus respondeu para Jó, no capítulo 33, no verso 23, aí é Deus falando com Jó. Deus diz assim: havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e ele se rejuvenesce, como aconteceu com Jó. Quem era esse anjo? O próprio Senhor Jesus. A teologia nos mostra que Jesus é aquele que era, que é e que sempre há de ser. Ele encarnou como homem, mas ele já existia em espírito. E ele já agia a nosso favor, como agiu em favor de Jó. Ele age hoje ainda, irmãos, por nós. O que nós precisamos fazer é confiar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu queria que você recebesse essa palavra e que você aceitasse no sentido de que pode haver uma aliança tua com o Senhor na pessoa do Senhor Jesus. E se você assim fizer, não há uma promessa na Bíblia de que você estará imune a todo e qualquer tipo de tribulação ou sofrimento. Mas há uma promessa na Bíblia de que o Senhor caminhará contigo durante toda e qualquer situação, seja de dor, seja de vitória, seja de sofrimento, seja de glória. Mas Deus caminhará contigo e te dará a vitória no nome do Senhor.